Você ouvirá a palavra de Deus. Saiba mais sobre a Bíblia. Hoje falaremos dos costumes e dos líderes religiosos dos antigos judeus e suas festas oficiais. Eram 3 as festas mais importantes dos judeus: a Páscoa, o Pentecostes e a festa dos tabernáculos. Em todas elas, os judeus viajavam para Jerusalém. A Páscoa foi celebrada por conta da saída da escravidão do Egito. Neste dia, os israelitas comiam ervas amargas, pães asmos ou pães sem fermento, cordeiro ou cabrito assado, cujo sangue espargiram nas ombreiras e vergas das portas de suas casas. Veja Êxodo 12 e 13. O Pentecostes celebrava a primícia da cega do trigo, no 50º dia após a Páscoa, conforme Êxodo 23 e 34. Os tabernáculos, festa das colheitas, que duravam 7 dias, durante os quais os israelitas moravam em tendas ou tabernáculos, feitos de galhos de árvores como palmeiras, oliveiras e outras que tivessem folhas espessas. E esta festa terminava no 8º dia, com uma grande solenidade, onde os sacerdotes cantavam salmos. Todos traziam ofertas na proporção que cada um podia, conforme Êxodo 23, Levítico 23 e Deuteronômio 16. Tinham mais 3 festas importantes: as festas das trombetas, da dedicação e do Purim. Na festa das trombetas, celebrava a lua nova. As trombetas soavam repetidas vezes e não apenas nas horas do sacrifício, conforme Números 29 e Salmos 81. Festa da dedicação. Era uma limpeza muito especial do templo e a nova construção do altar, após ter sido expulsado os sírios em 164 a.C. Durava cerca de 8 dias e era uma ocasião alegre. Certos salmos eram entoados diariamente. Jesus foi a uma festa como essa em seu tempo. João 10, 22. Festa do Purim. Celebrava o salvamento ou livramento dos judeus exilados na Pérsia pela rainha Ester, cujo extermínio foi planejado por Amã ou Ramã, seu grande inimigo na corte do rei Assuero. Ramã tinha lançado o pur, ou a sorte, para saber em que dia seria executado o seu plano. Esta festa durava 15 dias, conforme o livro de Ester, capítulo 3 e capítulo 9. O ano do jubileu. Era uma grande festa que se observava ao fim de 49 anos, com cerimônias alegres e toques de trombetas. Estas tinham como normas descansar a terra, a devolução ou resgate de propriedades aos seus donos originais, emancipação aos escravos israelitas. Assim, reduziam a pobreza e aboliam a escravidão de Israel, conforme Levítico 25 e Deuteronômio 15. As principais autoridades eclesiásticas eram o grupo dos sacerdotes, dos sumos sacerdotes e os levitas. O primeiro sumo sacerdote foi Arão, irmão de Moisés, da descendência de Levi, conforme Êxodo 4 e 29. Todavia, o primeiro homem mencionado na Bíblia como sacerdote foi Melquisedeque, a quem Abraão deu-lhe os dízimos e o chamou de sacerdote do Deus Altíssimo, conforme Gênesis 14. Os levitas eram os descendentes de Levi, filhos de Jacó. Eles cuidavam do tabernáculo e mais tarde do templo. Promoviam as festas religiosas, os cânticos e corais para o ministério da casa do Senhor, conforme Números 8, Deuteronômio 17 e 1 Crônicas 23 e 31. Somente uma vez por ano, o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos, conforme Êxodo 30 e Levítico 16. Os escribas eram homens que desempenhavam a função de guardar, transcrever e interpretar cuidadosamente as Escrituras,
e eram também secretários dos reis, responsáveis pelos relatórios dos reinos, conforme 2 Reis 12 e Jeremias 8. Os fariseus eram membros da chamada seita judaica, que, sob o pretexto de melhor observância da lei, acrescentava centenas de regras ou mandamentos, tornando-as de verdadeiro peso. Acreditavam na ressurreição dos mortos. Cristo os chamou de hipócritas e sepulturas caiadas, conforme Mateus 23. Os saduceus eram membros do partido religioso que não acreditavam na tradição dos fariseus com inúmeras e pormenorizadas normas. Não acreditavam na ressurreição dos mortos, nem que existiam anjos ou espíritos, conforme Atos 23, versículo 8. Eles pertenciam às classes mais abastadas do povo. Às vezes eram acusados de subversão contra Roma, conforme Atos 23. Os essênios eram uma seita ou ordem religiosa que combinava as virtudes ascéticas dos estoicos ou filósofos com as leis divinas proclamadas por Moisés. Eles habitavam em comunidades regidas por leis quase monásticas, onde faziam especiais estudos sobre as leis mosaicas. Há quem acreditava que os pergaminhos descobertos nas cavernas de Qumran foram escondidos pelos essênios a fim de não caírem nas mãos dos invasores romanos. Os nazireus. Estes pertenciam a uma ordem que se separava para servir a Deus. Fosse homem ou mulher, eram proibidos de beber vinho ou comer qualquer alimento derivado de uva, de cortar os cabelos ou aproximar-se de um cadáver, conforme Números capítulo 6. Os recabitas eram descendentes de Recabe, filho de Rimon, o beerotita, da tribo de Benjamim. Recabe era líder entre os soldados de Saul. Os recabitas também eram proibidos de beber vinho. Não possuíam casas ou campos e habitavam em tendas, conforme Jeremias 35, versículo 6. Jeremias os testou, dando-lhes vinho, mas eles disseram: não beberemos vinho, porque Jonadab, filho de Recabe, nosso pai, nos ordenou: nunca, jamais bebereis vinho, nem vós, nem vossos filhos. Não edificareis casa, não fareis sementeiras, não plantareis, nem possuireis vinha alguma, mas habitareis em tendas todos os vossos dias, para que vivais muitos dias sobre a terra em que viveis peregrinando, conforme Jeremias 35, do 5 ao 10. Jeremias os usou como exemplo para Judá, pois eles pertenciam a um grupo que permaneceu fiel aos antepassados, algo que os israelitas fracassaram em fazer, conforme Jeremias 35, do 11 ao 12 ao 17. Devido a essa fidelidade, Deus prometeu-lhes através de Jeremias, dizendo: nunca faltará homem a Jonadab, filho de Recabe, que assista perante a minha face todos os dias. Jeremias 35, 19. As roupas dos sacerdotes eram feitas de ouro, estofo azul, púrpura, carmesim e linho fino. Os filactérios eram fitas de pergaminho que eram atados ao braço, outros colocados na testa em pequenos quadros chamados testeiras. Eram em forma de uma caixinha de pequenas dimensões, feita de pergaminho ou pele de foca, com 4 compartimentos nos quais se colocava uma tira de pergaminho com uma passagem da Escritura. Estas eram Êxodo 13, 2 a 10, do 11 ao 17, Deuteronômio 6, 4 a 9 e Deuteronômio 11, 13 a 21. O filactério prendia-se à fronte, bem no centro e sobre os olhos, por meio de ataduras. A que se prendia no braço tinha um só compartimento com uma tira contendo as 4 passagens já citadas. O bode expiatório. Era um bode escolhido por sorte para o dia da expiação.
O sumo sacerdote colocava a mão sobre ele, confessando os pecados do povo. Depois, escolhia-se um homem para levá-lo ao deserto e ali soltá-lo, conforme Levítico 16. A arca sagrada ou arca do testemunho era uma caixa retangular feita de madeira fina e coberta de ouro, onde se guardavam as tábuas da lei. Ela ficava no Santo dos Santos do templo, conforme 1 de Samuel 3 e 4. Circuncisão ou ritual da circuncisão. Era o costume de, ao 8º dia, cortar a pele do prepúcio de todo macho, significando um concerto feito por Deus com Abraão e uma condição de nacionalidade judaica, conforme Gênesis 17. Hoje, é semelhante à operação de fimose feita nos meninos. Os terafins. Imagem ou ídolos do lar relacionados a ritos supersticiosos usadas em família ou por indivíduos em particular. Estes eram de vários tamanhos e de várias formas, desde tão pequenos que se escondiam nos arreios dos camelos, conforme Gênesis 31, ou até o tamanho de um homem, conforme 1 de Samuel 19. Juízes 17, 2 Reis 23 e Zacarias 10. Urim e Tumim significava luz e perfeição, objetos que o sumo sacerdote trazia no peito, sobre o coração, quando ele se apresentava diante do Senhor, consultando a vontade de Deus em casos difíceis. Faziam parte do peitoral das vestes sacerdotais. Êxodo 28, Levítico 8, Deuteronômio 33. Os oficiais da igreja cristã primitiva eram os apóstolos, os 7 diáconos, conforme Atos 6, e os profetas, os evangelistas, os pastores e os mestres, conforme Efésios capítulo 4. Os profetas no Novo Testamento eram Ágabo, Judas, Silas e as 4 filhas de Filipe, o evangelista, conforme Atos 21, 9 e Atos 10, 15 e 32. O peixe, na igreja primitiva, era símbolo que os cristãos adotaram para se identificarem uns aos outros. Era constituído por 5 letras a palavra peixe em língua grega, I, X, O, Y e um M em pé, que para os cristãos significava Jesus Cristo, Filho de Deus, Salvador. O I, Jesus, X, Cristo, O, de Deus, Y, Filho e o M em pé, Salvador. Quando os cristãos se encontravam, a senha que usavam era: um chegava e desenhava um semicírculo e o outro chegava e completava com outro semicírculo, formando assim a figura de um peixe. Eles também pintavam em suas roupas e casas a figura de um peixe como profissão de fé em Jesus Cristo. Para relembrar, a Páscoa, o Pentecostes e a festa dos tabernáculos eram as 3 festas mais importantes para os judeus. Páscoa simbolizava a saída da escravidão do Egito, Pentecostes, a celebração das primícias da cega do trigo no 50º dia após a Páscoa, e tabernáculos, a festa das colheitas, que duravam 7 dias. Durante esse período, os israelitas moravam em tendas. As principais autoridades eclesiásticas eram o grupo dos sacerdotes, o sumo sacerdote e levitas. O sumo sacerdote somente uma vez por ano entrava no Santo dos Santos. O primeiro homem mencionado na Bíblia como sacerdote foi Melquisedeque, ao qual Abraão deu os dízimos e o chamou de sacerdote do Deus Altíssimo. Porém, o primeiro sumo sacerdote foi Arão, irmão de Moisés, descendente da tribo de Levi. A arca sagrada ou arca do testemunho era uma caixa retangular de madeira fina, coberta de ouro, onde se guardavam as tábuas da lei. A palavra peixe em grego I, X, O, Y e um M em pé. Cada letra simbolizava um nome: I, Jesus, X, Cristo, O, de Deus, Y, Filho e o M em pé, Salvador. Jesus Cristo, Filho de Deus, Salvador.
Os cristãos usavam a figura de um peixe para se identificarem. Cada um desenhava metade da figura e o outro completava o desenho, formando assim um peixe. E também pintavam o peixe em suas roupas ou casas, como profissão de fé a Jesus Cristo. Um grande abraço e lembre-se, Jesus te ama. Olá! Se você gosta de ouvir a palavra de Deus, se inscreva neste canal e toque o sininho para receber as notificações do YouTube. Você ouvirá a palavra de Deus na versão King James atualizada. Tenha um excelente dia e lembre-se, Jesus te ama.